Olá, eu me chamo Janete Nunes e hoje eu quero dividir com vocês uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Primeiro eu vou ler que aí fica mais fácil de explicar. Hoje eu vou estudar dessa Bíblia aqui. Essa aqui é uma Bíblia que eu ganhei das Testemunhas de Jeová. É uma Bíblia muito gostosa de estudar. Ela é muito fantástica. Sempre eu repito isso, né? Independente da Bíblia que você tem em casa e você criar o hábito de estudar, nem que seja todo dia só um pedacinho. Ah, Janete, mas eu leio, não entendo, parece ser tão difícil. Mas não desista, leia sempre devagar. Leia um pedacinho de cada vez e o Espírito Santo, Deus vai te dando a luz, a sabedoria, o entendimento. Fale com Deus, Senhor, me ajude a ler e a entender o que o Senhor quer falar comigo. Hoje eu estou aqui sozinha, quero estudar um pouquinho, mas eu não entendo a sua palavra. Me ajude, faça essa experiência, você vai amar. Qualquer Bíblia que você tenha na sua casa, procure criar o hábito de ler um pouquinho de cada vez e você vai ficar maravilhada, você vai se surpreender com o resultado, com como as coisas vão começar a mudar na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu sempre gosto de mostrar, falar um pouquinho da Bíblia, porque às vezes a pessoa acha assim que, mas tá falando da Bíblia porque quer que eu vá na igreja, ou quer que ou eu tenho que ser testemunha de Jeová, ou eu tenho que ser católico, ou eu tenho que ser evangélico. Não, não. Jesus ele não pediu para que a gente tivesse uma religião. Não. O ensinamento, o incentivo é porque Bíblia são pouquíssimas pessoas que não têm em casa. Quase todos têm. A diferença é que um pega para estudar e o outro só tem ela lá parada. Mas o ensinamento não é para a gente estudar para seguir uma religião. Não, é para uma transformação de vida. É para nós nos transformarmos de dentro para fora. Às vezes você é uma pessoa que nem vai em igreja nenhuma, não estuda, não faz nada, mas não comete o erro daquele vizinho que está todo dia na igreja e às vezes é uma pessoa tão ruim quando chega em casa. Às vezes você pensa assim, se é para ir na igreja e ficar desse tipo aí, eu nem vou que faço menos pecado ainda. Isso já aconteceu comigo também já tive esse pensamento, né? Mas a ideia dos vídeos é levar até você um pouquinho de incentivo, é levar para você, mulher, a que tá ali tem tempo, né? Ou às vezes passa muitas horas na frente do celular, ou muitas horas assistindo, ou talvez você perde o sono e aí você fica inquieta e você tem uma inquietação muito grande. Às vezes tem motivo para essa inquietação, mas muitas vezes nem tem. Muitas vezes nem sabe por que está inquieto, o coração está acelerado. Lembre-se, quando você estiver assim, pegue a Bíblia que você tem na sua casa, simplesmente segure ela em suas mãos. Se você não quer ler, mas segure em suas mãos e peça: Senhor, me ajude, tire toda a dor, a angústia do meu coração. Estou segurando a tua santa palavra, me ajude. Só isso já vai fazer uma grande diferença para você. Você vai se acalmar, você vai se tranquilizar. Não estou aqui dizendo que vai ser assim, ó, mudou a sua vida. Não, esse é um tratamento a conta gotas. Por que não dizer meia gota? Tem dia que nenhuma gotinha. Mas vamos nos ajudar a nos incentivar a criar o hábito de buscar mais em Deus o nosso socorro, tá bom? Hoje o que eu vou ler para você está escrito em Lucas 11:34. Eu mostro porque aí, né, se você procurar vai achar com certeza ali na sua casa também. Lucas 11:34 diz assim: A lâmpada do seu corpo é o olho. Quando o seu olho é focado, todo o seu corpo também é luminoso. Mas quando é invejoso, o seu corpo também é escuro. Essa mensagem, ela vem falando assim para nós. Quando a gente olha, a luz do nosso corpo, ela entra pelos olhos. Tudo que você vê e tem um bom pensamento ligado, o que você viu a um bom pensamento, todo o teu corpo faz isso aqui. Ele tem uma união completa, sabe? Ele não vai fazer assim, ele vai fazer assim, vai ser perfeito. Por quê? Juntando a palavra de Deus com o teu olhar e o teu bom pensamento, todo o teu corpo será luminoso. Essa luz ela será vista por todos. Já se os nossos olhos olhar e ter um mau pensamento, a Bíblia nos ensina que todo o corpo será escuridão. Você vai ficar escura.
Então eu passei uma experiência há muitos anos atrás, tinha uma senhora de idade que trabalhava com nós. A minha profissão é cuidadora de idosos, mas também sou costureira. Então, há muitos anos atrás, numa facção, a gente tinha uma senhora de idade que trabalhava com nós. Uma senhora querida, meiga, um mimo de pessoa. E sempre chegava muito feliz, muito contente. Ela era tipo mãe daquela meninada toda lá, sabe? E chegou uma época que ela teve um problema muito grave na casa dela. E ela vinha trabalhar triste. Eu olhava para ela e ficava pensando assim: ai, ela tá tão diferente. Será que eu fiz alguma coisa para ela? Será que eu falei alguma coisa que magoou ela? E eu só ficava pensando nisso e eu não procurava ela para conversar o que estava acontecendo. Eu ficava achando defeito em mim para ver se era comigo o problema. Mas passou os dias, ela teve lá uma solução para o problema e ela chegou para mim e falou assim: Ô Janete, eu não tive nenhuma amiga que viesse me procurar e perguntar o que estava acontecendo. Eu vim trabalhar todos esses dias triste, angustiada, nervosa. Todo mundo só olhava para mim com aquele olhar assim, que já sabia o que estava acontecendo lá na minha casa, mas eu não tive ninguém para conversar. Ninguém me procurou para dizer assim: o que que você tem, o que está acontecendo. Na hora, mas na hora, foi uma lição de vida tão especial para mim que eu trago comigo até hoje. Por que que eu não falei com ela? Por que que eu não fui? Por que que eu não fui aquela pessoa amiga de dizer o que está acontecendo? Eu tô vendo que tu tá triste. Se tu não pode conversar, mas saiba que eu tô aqui, né? E se tu não pode me contar, que é um problema muito grave, mas eu tô aqui, vou orar por você. Por que que eu não ofereci a minha ajuda? Então, naqueles dias ali, eu tive maus olhos e todo o meu corpo ficou escuro, porque assim, ó, a Bíblia está falando isso, a palavra de Deus está dizendo que quando os nossos olhos são maus, eles não veem com luz, com alegria, todo o corpo fica escuro. E por isso que a gente não tem força e nem bom ânimo de ir lá oferecer ajuda, porque a gente fica pensando assim: será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Mas ela vinha sempre tão contente, o que deu que está me olhando diferente? E esses pensamentos, eles foram me bombardeando com tanta força, eu fui ficando tão escura, que só quando passou o problema dela, só quando ela me procurou e conversou, é que eu entendi. Eu podia ter olhado para ela com bons olhos e ter deixado todo o meu corpo ser luz e ter oferecido essa ajuda para ela. Eu vou orar por ti, fica tranquila que Deus é contigo. Acima de Deus ninguém vai, Deus vai fazer justiça na tua vida. Eu sabia disso tudo e não passei para frente. Então hoje eu quero compartilhar com você essa experiência e essa mensagem da Bíblia para que os nossos olhos sejam luz no nosso trabalho, na nossa casa, parentes, amigos, vizinhos. Talvez você trabalhe com uma mulher ou até mesmo a tua patroa ou o teu patrão está passando por uma luta tão terrível e a gente fica lá cheia de dedos, assim, toda de ai, que deu? Olha lá que ai, comprou um carro, pensa que tem o rei na barriga. Ih, olha lá, ó, ganhou R$ 2, já está pensando que é gente e não sei o quê. Às vezes o nosso corpo fica todo escuro porque não deixamos entrar a luz pelos nossos olhos, deixamos entrar a escuridão. E a Bíblia diz que aí ele domina o corpo todo. Então que hoje a gente possa olhar talvez até mesmo para nossa sogra, sogro, cunhado, cunhada e olhar para eles e ver que se eles estão mais tristes ou bravos, nervosos, qualquer pessoa ali, né, tanto da família quanto fora, possa estar acontecendo um problema muito grave e que a gente possa ser essa pessoa amiga que vai dizer assim: olha, eu estou percebendo que tu está tão diferente. Se você não quer conversar ou não pode, mas saiba que eu estou aqui e vou orar por você, tá bom? Felicidades, tudo de bom. Um beijo carinhoso para todos, especialmente você, mulher, que é tão sensível e tem assim, ó, essa sensibilidade de perceber a dor do outro, mas não deixe de oferecer a sua ajuda, que os seus olhos sejam a luz para você, para todo o seu corpo e para quem está ao seu redor. Que Deus te abençoe, tudo de bom, que esse vídeo chegue até você num momento assim, ó, muito especial da sua vida. Desejo que Deus esteja me usando para te ajudar de alguma forma, especialmente com a palavra dele. Tudo de bom, felicidades. Tchau.